Olá, seja bem-vindo ao vídeo de apresentação do elenco do Corinthians masculino de futebol. Aqui você conhecerá os jogadores que vestirão o manto alvinegro na temporada atual, além de curiosidades e informações sobre cada um deles. O Corinthians é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e conta com uma torcida apaixonada em todo o país. Com jogadores talentosos e um técnico experiente, o elenco do Timão está pronto para lutar por títulos e dar muitas alegrias aos seus torcedores. E para não perder nenhum vídeo sobre o seu time do coração, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Toda semana teremos novidades para vocês. Então vamos lá! Inscreva-se já e conheça o elenco completo do Corinthians. Vamos começar com ele. Carlos Miguel dos Santos Pereira, conhecido como Carlos Miguel, é um goleiro do Corinthians. O atleta nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 9 de outubro de 1998. Com 2,04 metros, Carlos Miguel é considerado um dos jogadores mais altos do futebol brasileiro. Ele chegou ao clube em agosto de 2021 depois de rescindir com o Internacional. Carlos Miguel estreou no Corinthians em 24 de julho de 2022. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro por 2-1 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Na ocasião, o jogador de 23 anos começou a partida entre os titulares no Mineirão. O arqueiro, aliás, foi revelado nas categorias de base do Clube Gaúcho e chegou a ser promovido, em 2018, ao time profissional. Ele ainda acumula empréstimos por Santa Cruz e Boa Esporte antes de vir para o Timão. Em janeiro de 2023, acertou a renovação por mais 3 temporadas após bom desempenho em 2022. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2025. Em seguida vem ele. Cássio Ramos, mais conhecido como Cássio, é um goleiro do Corinthians. Ele nasceu em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, no dia 6 de junho de 1987. O arqueiro chegou ao Timão no final de 2012. Cássio estreou no Corinthians em 28 de março de 2012 em seu primeiro jogo pelo Timão. O Corinthians venceu 15 de Piracicaba por 1-0, em partida válida pelo Campeonato Paulista de 2012. Na ocasião, o jogador de 24 anos começou a partida entre os titulares no Pacaembu. Cássio começou sua carreira no Grêmio em 2005, onde foi convocado para as seleções de base. Com apenas 20 anos, se transferiu para o PSV da Holanda. Permaneceu 5 anos no futebol europeu sem nunca conseguir alcançar a titularidade. Assim, no final de 2011, após uma rescisão amigável, decidiu retornar ao futebol brasileiro. Ele chegou ao Timão com bastante desconfiança para ser apenas uma opção para o banco de reservas. No entanto, com o desempenho abaixo do esperado do então titular Júlio César, Cássio fez sua estreia com a camisa corintiana no Paulista e agarrou a oportunidade. Se tornou titular da equipe e logo em seu primeiro jogo pela Copa Libertadores foi eleito o melhor em campo. Foi fundamental para a conquista do Corinthians na competição continental, sendo decisivo nas partidas finais com ótimas defesas, a principal delas, em um chute cara a cara contra Diego Souza pelas quartas de final. No Mundial de Clubes, Cássio foi novamente um dos destaques da equipe com grandes defesas contra o Chelsea. As boas atuações e os títulos importantes levaram o goleiro à seleção brasileira e à condição de ídolo da torcida corintiana. No dia 2 de março de 2019, se isolou como segundo goleiro com mais jogos com a camisa do Corinthians. Cássio disputou a sua partida de número 396 contra o São Bento, passando Gilmar dos Santos Neves e ficando atrás apenas de Ronaldo Giovanelli. As principais conquistas do atleta com o Timão em ordem cronológica são: Libertadores em 2012, Mundial de Clubes em 2012, Recopa em 2013, Paulista em 2013, Brasileirão em 2015 e em 2017, Paulistas em 2017, 2018 e em 2019. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2024. Dando continuidade, temos ele. Cauê Vinícius de Souza Camargo, mais conhecido como Cauê, é um goleiro do Corinthians. Nasceu em 8 de fevereiro de 2004 e é natural de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo.
chegou ao Corinthians como reforço da equipe sub-15. Depois de um bom 2019, o arqueiro foi promovido ao sub-17 em 2020. Em 2021, mudanças na equipe sub-20 fizeram com que Cauê fosse promovido. Foi destaque no segundo jogo das finais do Campeonato Paulista Sub-17 de 2021. O Corinthians venceu o Palmeiras por 2-0 e foi campeão nos pênaltis, quando Cauê pegou 2 cobranças. Na última foi concretizado o título alvinegro. O jogador foi um dos 30 selecionados pelo técnico Diogo Siston para representar o Timão na edição de 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador foi um dos 30 selecionados pelo técnico Danilo para representar o Timão na edição de 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a disputa, foi promovido ao time profissional sob o comando de Fernando Lázaro. O seu contrato com o clube é válido até 30 de junho de 2024. E para finalizar os goleiros temos ele. Matheus Planelis Donelli, mais conhecido como Matheus Donelli, é um goleiro do Corinthians, nasceu no dia 17 de maio de 2022 na cidade de São Paulo. Ele chegou ao Corinthians na temporada de 2013 para as categorias de base. Matheus Donelli estreou no profissional do Corinthians em 3 de março de 2021. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians empatou com o Palmeiras em 2-2, em partida válida pelo Campeonato Paulista de 2021. Na ocasião, o jogador de 18 anos começou a partida entre os titulares na Neoquímica Arena. Depois de uma excelente temporada em 2019, incluindo um título mundial com a seleção brasileira sub-17, o jovem foi um dos 30 nomes inscritos para defender o Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Em julho de 2020, como retorno dos treinamentos após a parada por conta do coronavírus, o atleta foi promovido ao elenco profissional de Thiago Nunes, onde foi mantido por Diego Coelho e posteriormente por Wagner Mancini. Nas temporadas seguintes, o jovem fez certo revezamento entre sub-20 e profissional, mas se tornou peça fixa no elenco principal. Fez sua estreia em março de 2021, em um clássico contra o Palmeiras. O seu contrato com o clube é válido até 5 de janeiro de 2025. Agora vamos falar sobre ele. Fabian Cornélio Balbuena Gonzalez, mais conhecido como Balbuena, é um zagueiro que atua no Corinthians. Ele nasceu em Cidade do Leste, no Paraguai, no dia 23 de agosto de 1991. Balbuena foi contratado pela primeira vez em 2016 para suprir a saída do zagueiro Gil do Timão. Balbuena estreou no Corinthians em 24 de fevereiro de 2016. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians empatou com o São Bento em 1-1, em partida válida pelo Campeonato Paulista de 2016. Na ocasião, o jogador de 24 anos começou a partida entre os titulares no Walter Ribeiro. Revelado no Cerro Porteño, o atleta passou pelo Rubio Nu e pelo Nacional, onde disputou a Copa Libertadores da América em 2014, chegando à final, quando ficou com o vice-campeonato. De lá, o jogador atuou pelo Libertad durante 1 ano e meio, antes de vestir as cores da camisa corintiana. Deixou o Corinthians em julho de 2018, ao ser vendido para o West Ham da Inglaterra, pelo valor da multa rescisória do seu contrato, 4 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais na cotação do dia da transação. Se despediu com 3 títulos, 2 paulista em 2017 e 2018 e um brasileiro em 2017, com 136 jogos, 66 vitórias, 37 empates e 33 derrotas, e 11 gols marcados. Em julho de 2022, Balbuena retornou ao Corinthians. O jogador acertou o contrato por uma temporada, até julho de 2023, por empréstimo. Ele pertence ao Dinamo de Moscou, da Rússia, e conseguiu a liberação por conta de uma cláusula criada pela FIFA que permite que os atletas ligados aos clubes russos e da Ucrânia negociem suas saídas temporárias por conta da guerra. O seu contrato com o clube é válido até 30 de junho de 2023. Em seguida vem ele. Bruno Mendes Cittadini, mais conhecido como Bruno Mendes, é um zagueiro que atua no Corinthians, nasceu em Montevidéu, capital e maior cidade do Uruguai, no dia 10 de setembro de 1999.
Bruno Mendes estreou no Corinthians em 8 de junho de 2019. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians empatou com o Cruzeiro em 0-0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2019. Na ocasião, o jogador de 19 anos começou a partida no banco de reservas no Mineirão. Ele começou a carreira nas categorias de base do Montevidéu Wanderers, clube fundado em 1902 e tetracampeão nacional. Promissor, o zagueiro seria promovido ao elenco profissional em novembro de 2017. Mendes não demorou a se destacar nos treinamentos, ganhou oportunidades e logo entrou no radar da seleção principal, que o convocou pela primeira vez um ano depois, no último mês de novembro. O técnico Oscar Tabares, diante de inúmeros desfalques, precisou recorrer ao capitão do time sub-20. Foi quando Bruno teve a chance de ser titular no amistoso contra o Brasil de Neymar, Tite e companhia. Ele formou dupla de zaga com o veterano Cáceres e acabou derrotado pelo placar de 1-0 no Emirates Stadium, em Londres. De lá, o Beck desceu a seleção sub-20 para a disputa do Sul-Americano. O capitão atuou em 8 partidas e ajudou o Uruguai a terminar o hexagonal final na terceira colocação, atrás apenas de Equador e Argentina, e consequentemente ir ao Mundial Sub-20, algo que o Brasil, quinto colocado, não conseguiu. Ainda que seja tratado como promessa, Bruno jamais deixou de se preocupar com a vida fora dos gramados. O zagueiro conciliava o futebol com os estudos no Uruguai. Chegou, inclusive, a se matricular em medicina. Depois passou a cursar educação física. Depois de um período sem conseguir se firmar na equipe do Timão, foi emprestado ao Internacional em julho de 2021 com contrato válido por 1 ano. Ao término do vínculo, retornou ao Corinthians para reforçar a equipe de Vitor Pereira. Na equipe do Parque São Jorge, o uruguaio também já atuou diversas vezes como lateral improvisado. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2023. Continuando, temos ele. João Vitor Andrade Caetano, mais conhecido como Caetano, é um zagueiro que atua no Corinthians, nasceu em 24 de junho de 1999, na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi revelado pelo Vasco. Após breve passagem pelo Botafogo, o jovem de 19 anos foi contratado pelo Corinthians para atuar como zagueiro e lateral esquerdo, e acabou se sobressaindo na segunda função. Entre os principais jogadores do Timãozinho de Eduardo Barroca, Caetano chegou a ganhar uma oportunidade entre os titulares. Jair Ventura sofreu com o desfalque de Carlos Augusto, que esteve na seleção sub-20, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2018 e acionou o jovem da base. Ele chegou a ser relacionado para a vitória de 1-0 sobre o Vasco na Arena em Itaquera, mas não saiu do banco. Caetano foi um dos 25 representantes alvinegros escolhidos para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. Em 2019, foi emprestado ao Oeste para adquirir experiência. Em 2021, ele disputou o Paulistão pelo São Caetano e, na sequência, foi emprestado ao CRB para a disputa da Série B do Brasileirão. Em 2022, foi emprestado ao Goiás, onde conseguiu se destacar. Em 2023, Caetano recebeu a oportunidade de voltar a fazer parte da equipe principal do Corinthians junto do elenco de Fernando Lázaro. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2024. Em seguida temos ele. Carlos Gilberto Nascimento Silva, mais conhecido como Gil, é um zagueiro do Corinthians. Ele nasceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, no dia 12 de junho de 1987. O zagueiro começou a carreira nas categorias de base do Americano, do Rio de Janeiro. Passou pelo Jaguaré por empréstimo, antes de acertar com o Atlético Goianiense. Em 2009, foi anunciado pelo Cruzeiro. 2 anos depois, o Valenciennes, da França, comprou o zagueiro do time mineiro. Em janeiro de 2013, foi contratado pela primeira vez pelo Corinthians. Gil estreou no Corinthians em 23 de janeiro de 2013. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians foi derrotado pela Ponte Preta por 1-0, em partida válida pelo Campeonato Paulista de 2013. Na ocasião, o jogador de 25 anos começou a partida entre os titulares no Pacaembu. O clube pagou quase 10 milhões de reais na época para trazer o jogador,
Gil ficou no timão até janeiro de 2016, quando assinou com o Shandong Taishan, da China. Em 2019, Gil rescindiu seu contrato com o time chinês e retornou ao Corinthians. As principais conquistas do atleta com o timão em ordem cronológica são Recopa em 2013, Paulista em 2013 e Brasileirão em 2015. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2023. E para finalizar, os zagueiros vem ele. Murilo Santiago Costa dos Santos, mais conhecido como Murilo, é um zagueiro do Corinthians, nasceu em 4 de julho de 2002 na cidade de São Paulo. Ele chegou ao Corinthians para as categorias de base. Ele foi um dos 30 nomes inscritos para defender o Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Do mesmo modo, o jogador foi um dos 30 selecionados pelo técnico Diogo Siston para representar o timão na edição de 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador foi um dos 30 selecionados pelo técnico Danilo para representar o timão na edição de 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a disputa, foi promovido ao time profissional sob o comando de Fernando Lázaro. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2023. Seguindo, vamos com ele. Vitor Danilo Cantilho Jimenez, mais conhecido como Cantilho, é um volante do Corinthians. Ele nasceu na cidade de Zona Bananeira, na Colômbia, no dia 15 de outubro de 1993. O jogador chegou ao timão em 2020 após deixar o Júnior Barranquilla. Cantilho estreou no Corinthians em 15 de janeiro de 2020. Em seu primeiro jogo pelo timão, o Corinthians venceu o New York City FC por 2-1, em partida válida pela Florida Cup de 2020. Na ocasião, o jogador de 26 anos começou a partida entre os titulares no Exploria Estádio. Cantilho foi revelado nas categorias de base do Atlético Nacional e acumula passagens pelo Depor, Leonês e Deportivo Pasto, todos do futebol colombiano. Pelo Barranquilla, disputou 118 jogos, marcou 4 gols e se destacou pela boa qualidade nos passes. Ele venceu 2 vezes a Liga Colombiana Finalización, uma vez a Liga Apertura, uma Superliga e levantou um troféu da Copa da Colômbia. O clube do Parque São Jorge inicialmente acordou o empréstimo de Cantilho até junho de 2021, com compra obrigatória na sequência. O novo vínculo foi firmado até dezembro de 2022 e o timão é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2023. Avançando, temos ele. Eduardo Santos Queiroz, mais conhecido como do Queiroz, é um volante do Corinthians. Ele nasceu na cidade de São Paulo no dia 7 de janeiro de 2000. Formado nas categorias de base do timão, o atleta acumula passagens pelo Sub-20 e pelo Sub-23. Do Queiroz estreou no profissional do Corinthians em 22 de agosto de 2021. Em seu primeiro jogo pelo timão, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2021. Na ocasião, o jogador de 21 anos começou a partida no banco de reservas na Arena da Baixada. Desde então foi se firmando na equipe e conquistando seu espaço. Em 2023 foi envolvido em negociação com o Zenit da Rússia, pela chegada de Yuri Alberto. O atleta, porém, só irá para o seu novo clube na metade da temporada. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2025. Agora vamos com ele. Fausto Mariano Vera, mais conhecido como Fausto, é um volante que atua pelo Corinthians. Ele nasceu em Urlingão, na Argentina, no dia 26 de março de 2000. Chegou ao timão em julho de 2022, a pedido do técnico Vitor Pereira, em transferência realizada com o Argentinos Júniors, no valor de R$25 milhões, por 70% dos direitos econômicos do jogador. Fausto Vera estreou no Corinthians em 27 de julho de 2022. Em seu primeiro jogo pelo timão, o Corinthians foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 2-0, em partida válida pela Copa do Brasil de 2022. Na ocasião, o jogador de 22 anos começou a partida no banco de reservas no Castelo do Dragão. O atleta tem vínculo de 4 anos com o clube alvinegro, até 30 de junho de 2026. Neste instante vem ele.
Maicon de Andrade Barberan, mais conhecido apenas como Maicon, é um volante que atua pelo Corinthians, nasceu em 15 de julho de 1997, na cidade de São Paulo. O jogador é formado nas categorias de base do Corinthians. Maicon subiu para a equipe profissional após se destacar na Copa São Paulo 2016, sendo o melhor atleta da competição. Maicon estreou no Corinthians em 11 de fevereiro de 2016. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians venceu o Capivariano por 2-1, em partida válida pelo Campeonato Paulista de 2016. Na ocasião, o jogador de 18 anos começou a partida entre os titulares na Neoquímica Arena. Neste período, chegou a ser apontado pelo técnico Tite como novo Elias. O volante passou a ser mais valorizado pela diretoria, quando teve seu contrato renovado e deixou de ganhar a média salarial dos garotos da base. Maicon marcou seu primeiro gol pelo Corinthians profissional contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Paulistão. Sendo menos utilizado do que se esperava, entretanto, o volante foi emprestado à Ponte Preta em julho, a fim de adquirir experiência e, no fim da temporada, retornar à equipe do Parque São Jorge. E assim aconteceu. De volta ao Corinthians no início de 2017, e dentro dos planos do técnico Fábio Carille, o camisa 8 se mostrou efetivo no Campeonato Paulista e firmou, de vez, o seu lugar no time. Com 2 títulos do Paulista de 2017 e 2018, e também o Brasileirão de 2017 na bagagem, Maicon assinou com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em junho de 2018, encerrando a sua primeira passagem pelo Corinthians. Em 2022, o jogador retornou ao Parque São Jorge. Por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, a FIFA liberou que os jogadores dos clubes ucranianos se acertassem com outros clubes diante do cenário de incerteza. Com isso, o Corinthians acertou o empréstimo do atleta inicialmente até o final da temporada. No final do ano, as duas equipes entraram em novo acordo e o vínculo foi estendido até dezembro de 2023. E dando continuidade, temos ele. José Paulo Bezerra Maciel Júnior, mais conhecido como Paulinho, é um volante que atua pelo Corinthians. Nasceu no dia 25 de julho de 1988 na cidade de São Paulo. Ele chegou ao Corinthians pela primeira vez em 2010. Paulinho estreou no Corinthians em 25 de abril de 2010. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians foi derrotado pelo Botafogo por 3-1 em partida amistosa. Na ocasião, o jogador de 21 anos começou a partida no banco de reservas no Newton Santos. Ele iniciou sua carreira muito jovem, nas categorias de base da Portuguesa. O volante logo foi vendido para o Pão de Açúcar, onde sua carreira começou a engrenar. Com apenas 17 anos, foi emprestado ao FC Vilnius da Lituânia em 2006 e ao Łódź da Polônia no ano seguinte. Na Europa, foi vítima de racismo por parte dos torcedores dos clubes rivais. Em 2008, deixou de lado o sonho de jogar em um grande clube do futebol europeu para retornar ao Brasil. No Pão de Açúcar, jogou a 4ª divisão do Campeonato Paulista. No ano seguinte, ganhou destaque ao atuar pelo Bragantino, na Série B do Campeonato Brasileiro. Paulinho chegou ao Corinthians em 2010, com a difícil missão de dar sequência às excelentes peças que preencheram o meio de campo da equipe nos últimos anos. Mesmo cercado de desconfiança no início, o jogador surpreendeu e já no ano seguinte, foi eleito o melhor volante do Brasileirão, conquistado pelo Corinthians de Tite. Foi neste período, inclusive, que foi convocado para a seleção brasileira, onde enfrentou um amistoso contra a Argentina. Foi em 2012 que Paulinho carimbou seu nome na história do Corinthians, durante a inédita conquista da Libertadores da América. Sempre que esteve em campo respondeu da melhor maneira possível e ainda subiu mais alto que todo mundo aos 42 minutos da partida das quartas de final contra o Vasco, para decidir o confronto. Ao abraçar o torcedor no alambrado, Paulinho cravou de vez seu nome como o ídolo dos corintianos. Com o título continental no currículo e inúmeras propostas, o camisa 8 resolveu permanecer para o Mundial de Clubes e de novo foi fundamental. Paulinho participou da jogada que resultou no gol de Guerreiro e no segundo título do Timão no Mundial de Clubes de 2012, ao bater o Chelsea por 1-0. Depois de nova tentativa de conquistar a América em 2013,
freada pela eliminação polêmica contra o Boca Juniors. Paulinho enfim aceitou as investidas europeias e deixou o Corinthians. Ao rumar à Inglaterra para defender o Tottenham, o volante garantiu que um dia voltaria. Pelo Timão, Paulinho entrou em campo em 167 oportunidades, tendo marcado 34 gols. Depois da passagem pela Inglaterra, Paulinho foi para a China pelo Guangzhou, protagonista na seleção brasileira do técnico Tite, com quem atuou no Corinthians, fez seu nome na Europa mais uma vez e chegou a um novo patamar. O volante conseguiu realizar um grande sonho e foi contratado pelo Barcelona da Espanha para atuar ao lado de craques como o atacante Lionel Messi. Pouco tempo depois, no entanto, mesmo tendo boas atuações no clube espanhol, retornou ao Guangzhou. Em 2021, Paulinho conseguiu a rescisão com o clube chinês após não conseguir atuar por conta da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. O jogador se despediu do Guangzhou com 4 títulos da Superliga Chinesa, um da Liga dos Campeões da AFC, um da Copa da China e outros 2 da Supercopa. Após um período no Brasil, em que chegou a usar a estrutura do Red Bull Bragantino para manter a forma física, o volante foi anunciado pelo Al Ahly da Arábia Saudita, em julho de 2021. 2 meses depois, porém, Paulinho rescindiu o contrato. O comunicado do clube informava que a saída foi em comum acordo e por conta de problemas particulares do jogador. No dia 15 de dezembro do mesmo ano, o Corinthians anunciou o retorno de Paulinho. O jogador assinou o contrato até 31 de dezembro de 2023. E para finalizar os volantes, chega ele. Rony Medeiros de Moura, mais conhecido como Rony, é um volante do Corinthians. Ele nasceu na cidade de São Paulo no dia 15 de abril de 1999. O jogador está no clube desde 2004 e participou da campanha campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017. Em 2016, foi o capitão do título da Copa do Brasil Sub-17. Rony foi um dos 25 representantes alvinegros escolhidos para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. Em 2020, o atleta foi promovido ao elenco sub-23 do time do Parque São Jorge. Rony estreou no profissional do Corinthians em 16 de setembro de 2020. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians venceu o Bahia por 3-2, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2020 na ocasião. O jogador de 21 anos começou a partida entre os titulares e marcou um dos gols corintianos na Neoquímica Arena. Em julho de 2020, com o retorno dos treinamentos após a parada por conta do coronavírus, o jogador foi promovido ao elenco profissional de Thiago Nunes. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2024. Em seguida, comparece ele. Adson Ferreira Soares, mais conhecido como Adson, é um meio-campista que atua no Corinthians. Nascido no dia 6 de outubro de 2000, o corintiano é natural de Araguapaz, interior do estado de Goiás. Adson começou sua trajetória no Corinthians nas categorias de base. Adson estreou no profissional do Corinthians em 7 de março de 2021 em seu primeiro jogo pelo Timão. O Corinthians venceu a Ponte Preta por 2-1, em partida válida pelo Campeonato Paulista de 2021. Na ocasião, o jogador de 20 anos começou a partida no banco de reservas na Neoquímica Arena. Ele representou o Timão nas disputas de 2019 e 2020 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No ano de 2021, foi promovido ao time profissional alvinegro sob o comando do técnico Wagner Mancini. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2025. Agora chega ele. Juliano Vitor de Paula, mais conhecido apenas como Juliano, é um meio-campista do Corinthians. Ele nasceu em Curitiba, no Paraná, no dia 31 de maio de 1990. Juliano chegou ao Timão em agosto de 2021. Juliano entrou no Corinthians em 8 de agosto de 2021. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians empatou com o Santos em 0-0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2021. Na ocasião, o jogador de 31 anos começou a partida entre os titulares na Vila Belmiro.
O meia surgiu com destaque no futebol brasileiro em 2008, quando teve boa campanha pelo Paraná na Série B, justamente no único ano em que a segunda divisão também teve a participação do Corinthians. À época era um meia de ligação, atrás dos dois atacantes, chegando mais ao ataque. Cobiçado por grandes times na época, acabou fechando com o Internacional e foi até vice-campeão da Copa do Brasil diante do Timão em 2009, como reserva daquela equipe. Já como titular, ganhou a Libertadores do ano seguinte marcando um gol em cada uma das partidas da final. Foi assim que pela primeira vez esteve entre os jogadores convocados para a seleção brasileira em várias listas de Mano Menezes. Negociado com o Dnipro, passou 4 anos na Ucrânia até voltar ao Grêmio, onde fez parte de uma reconstrução do time gaúcho. Levou o time de volta à Libertadores ao lado de nomes como o ex-corintiano Douglas e o próprio Luan, sendo vendido para o Zenit da Rússia na sequência. Entre Rússia, Fenerbahçe da Turquia e Al Nassr da Arábia Saudita, viveu sua fase mais goleadora. Foram 62 gols entre 2016 e 2020 somadas as 3 passagens. Nesse período ele voltou à seleção sob a batuta de Tite, fã confesso do seu futebol que chegou a indicá-lo em mais de uma ocasião para o próprio Corinthians. No Brasil, era o reserva de Paulinho, com o objetivo de infiltrar na área adversária. Na reta final, porém, perdeu espaço na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2018. Foram essas as credenciais para fechar com o Istambul Başakşehir da Turquia, visando a disputa da Liga dos Campeões. Lá, porém, não conseguiu se estabelecer entre os titulares, sofreu um pouco com lesões e marcou apenas 3 gols em 32 jogos, sendo apenas 15 deles como titular. Foi anunciado pelo Corinthians no dia 16 de julho de 2021. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2023. Na sequência vamos com ele. Matheus de Araújo Andrade, mais conhecido como Matheus Araújo, é um meio-campista do Corinthians. O jogador nasceu em Osasco, em São Paulo, no dia 22 de maio de 2002. Araújo chegou ao Timão na temporada de 2019 antes. Defendeu equipes como São Bernardo e União Barbarense, um dos principais nomes do Sub-20. Matheus Araújo foi inscrito nas edições de 2020 e 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2021, fez sua estreia no time profissional do Corinthians. Matheus Araújo estreou no profissional do Corinthians em 9 de maio de 2021 em seu primeiro jogo pelo Timão. O Corinthians venceu o Novo Horizontino por 2-1, em partida válida pelo Campeonato Paulista de 2021. Na ocasião, o jogador de 18 anos começou a partida no banco de reservas na Neoquímica Arena. O jovem entrou no segundo tempo do duelo contra o Novo Horizontino, no dia 9 de maio, pelo Paulistão. Desde então segue sendo parte do elenco sub-20, mas é figura frequente nos treinamentos do time principal. O jogador foi um dos 30 selecionados pelo técnico Danilo para representar o Timão na edição de 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a disputa, foi promovido ao elenco profissional sob o comando de Fernando Lázaro. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2024. E para finalizar os meio-campistas surge ele, Renato Soares de Oliveira Augusto, mais conhecido como Renato Augusto, é um meio-campista do Corinthians. Nasceu em 8 de fevereiro de 1988 na cidade do Rio de Janeiro. Ele chegou ao Corinthians pela primeira vez para a temporada de 2013. Renato Augusto estreou no Corinthians em 27 de janeiro de 2013. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians venceu o Mirassol por 1-0, em partida válida pelo Campeonato Paulista de 2013. Na ocasião, o jogador de 24 anos começou a partida entre os titulares no Campos Maia. Renato Augusto foi formado nas categorias de base do Flamengo e fez sua estreia profissional em 2005, justamente em um jogo contra o Corinthians. No time carioca teve um bom início de carreira e apareceu para o futebol como um meia promissor. Com apenas 20 anos, foi negociado por 25 milhões de euros com o Bayer Leverkusen. Permaneceu no futebol alemão por 5 temporadas, onde teve boas temporadas, sendo inclusive convocado para a seleção brasileira.
No entanto, as constantes lesões atrapalharam seu desempenho e o meia resolveu retornar ao Brasil. Logo após o fim do Mundial de Clubes, foi contratado pelo Corinthians por 9,5 milhões de reais. Após uma série de lesões em 2013, Renato Augusto fez uma grande temporada em 2014 e foi melhor ainda em 2015, quando foi eleito Bola de Ouro e o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. No início de 2016, Renato Augusto deixou o Corinthians após uma oferta de salário 4 vezes maior para atuar no futebol Chins. O meio-campista seguiu para o Beijing Guoan. Em 2021, o Corinthians anunciou o retorno de Renato Augusto em julho. O jogador rescindiu com o clube chinês, que por conta da pandemia do coronavírus encontrou dificuldades para manter os pagamentos de salários, e voltou para o Timão. As principais conquistas do atleta com o Timão em ordem cronológica são Recopa em 2013, Paulista em 2013 e Brasileirão em 2015. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2024. Em seguida está ele. Luan Guilherme de Jesus Vieira, mais conhecido como Luan, é um meia-atacante do Corinthians. Ele nasceu em 27 de março de 1993, Luan estreou no Corinthians em 5 de janeiro de 2020. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians venceu o New York City FC por 2-1, em partida válida pela Florida Cup de 2020. Na ocasião, o jogador de 26 anos começou a partida entre os titulares e marcou os 2 gols corintianos no Exploria Estádio. Ele já disputou 300 partidas e balançou as redes em 77 oportunidades. Iniciou sua trajetória profissional no Tanabe em 2012, mas pouco recebeu oportunidades, assim como no Catanduvense, ambos do interior paulista. Após curta passagem pelas duas equipes, o meia-atacante enfim foi negociado com o Grêmio, onde conseguiu se tornar um dos principais jogadores do Brasil. Por lá, assumiu protagonismo, conquistou a Copa do Brasil em 2016 e a Copa Libertadores no ano seguinte. Tamanho sucesso no Rio Grande do Sul, o meia logo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23 e, consequentemente, para a principal. Com a amarelinha, conquistou o torneio de Toulon e até mesmo as Olimpíadas. Vale lembrar que nos Jogos Olímpicos ele chegou até a marcar um golaço na Arena Corinthians contra a Colômbia. Por conta de uma sequência de lesões, porém, Luan não conseguiu se firmar no time principal gremista em 2019. Foram apenas 36 confrontos disputados e 9 gols marcados. Em dezembro do mesmo ano, o meia-atacante assinou contrato com o Corinthians válido por 4 temporadas, até 31 de dezembro de 2023. Neste instante vamos com ele. Arthur Souza Araújo, mais conhecido como Arthur Souza, é atacante do Corinthians. O jovem nasceu em Brasília, no Distrito Federal, no dia 12 de março de 2003. Sua trajetória no Timão começou no Sub-17. Em 2021, foi promovido para o time Sub-20. O jogador foi um dos 30 selecionados pelo técnico Diogo Siston para representar o Timão na edição de 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador foi um dos 30 selecionados pelo técnico Danilo para representar o Timão na edição de 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a disputa, foi promovido ao time profissional comandado por Fernando Lázaro. Arthur Souza estreou no profissional do Corinthians em 1º de outubro de 2022. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians venceu o Cuiabá por 2-0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Na ocasião, o jogador de 19 anos começou a partida no banco de reservas na Neoquímica Arena. O seu contrato com o clube é válido até 8 de setembro de 2025. Continuamos com ele. Everaldo Silva do Nascimento, mais conhecido como Everaldo, nasceu em Recife, no dia 28 de maio de 1994, mas acabou crescendo em Olinda, fazendo grande parte da sua categoria de base no Santa Cruz. Na transição para o Sub-17, no entanto, foi dispensado e acabou se transferindo ao América, onde fez a sua estreia como jogador profissional. A partir de então passou por Boa Esporte, Mojimirim, São José dos Campos e Serra Talhada, até ser contratado pelo Velo Clube em 2017. Na sequência passou por São Bento e Fluminense,
até se destacar bastante na equipe carioca em um contrato de empréstimo. Vendo com bons olhos as atuações do jogador, o Corinthians se interessou em uma possível compra e entrou em acordo com o Velo Clube, contratando o jogador por 4 anos, até 30 de junho de 2023. Everaldo estreou no Corinthians em 8 de junho de 2019. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians empatou com o Cruzeiro em 0-0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2019. Na ocasião, o jogador de 25 anos começou a partida no banco de reservas no Mineirão, e avançamos com ele. Giovani Santana do Nascimento, mais conhecido como Giovani, é um atacante do Corinthians. Ele nasceu em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, no dia 24 de novembro de 2003. O atacante chegou ao Corinthians em julho de 2021 por empréstimo do Capivariano. Giovani estreou no profissional do Corinthians em 10 de abril de 2022. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians venceu Botafogo por 3-1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Na ocasião, o jogador de 18 anos começou a partida no banco de reservas no Newton Santos. O jogador foi um dos 30 selecionados pelo técnico Diogo Siston para representar o Timão na edição de 2022 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2022, apesar de ainda fazer parte do Sub-20, Giovani passou a frequentar os treinamentos do profissional e fez sua estreia com a camisa do Timão. O seu contrato com o clube é válido até 31 de julho de 2025. Em seguida chega ele, Gustavo Henrique da Silva, mais conhecido como Gustavo Silva ou Gustavo Mosquito, é um atacante do Corinthians. Ele nasceu em Campo Largo, no Paraná, no dia 7 de setembro de 1997. O jogador fez parte das categorias de base do Coritiba, mas nunca atuou no profissional. Chegou ao Corinthians no final de 2018 já para a equipe principal. Gustavo Silva estreou no Corinthians em 13 de janeiro de 2019. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians empatou com o Santos em 1-1 em partida amistosa. Na ocasião, o jogador de 21 anos começou a partida no banco de reservas na Neoquímica Arena. Sem conseguir se firmar, foi emprestado para o Vila Nova de Goiás, para o Oeste e para o Paraná. Retornou ao Timão em 2020, a pedido de Thiago Nunes. Gustavo Silva conseguiu se firmar em 2021 e passou a ser parte importante do elenco do Corinthians. A principal conquista do atleta com o Timão foi o Paulista de 2019. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2023. Continuamos com ele. Aloísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior, mais conhecido como Júnior Moraes, é um atacante do Corinthians, nasceu no dia 4 de abril de 1987, em Santos, no litoral de São Paulo. O jogador chegou ao Corinthians no dia 16 de março de 2022, depois de passagem pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Júnior Moraes estreou no Corinthians em 24 de março de 2022. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians empatou com o Guarani em 1-1, em partida válida pelo Campeonato Paulista Sicredi de 2022. Na ocasião, o jogador de 34 anos começou a partida no banco de reservas na Neoquímica Arena. Júnior Moraes iniciou a carreira no Santos, sendo revelado pela equipe rival do Corinthians. Antes de iniciar sua trajetória no futebol europeu, Júnior Moraes ainda teve passagens por empréstimo por Ponte Preta e Santo André. Na Europa, Júnior Moraes defendeu times de 4 países diferentes. Na Romênia atuou pelo Glória, ainda em 2010. Já na temporada 2011 esteve no Metalur Donetsk da Ucrânia e no mesmo ano, chegou a se transferir para o CSKA Sofia, da Bulgária. Em 2012 retornou ao Metalur, onde ficou até 2015, quando se transferiu para o Dinamo Kiev, um dos principais clubes do país. Júnior Moraes ainda defendeu o Tianjin Quanjian da China, por empréstimo, em 2017, mas no ano seguinte assinou com o Shakhtar, onde permaneceu até 2022. Enquanto defendia o Shakhtar Donetsk em 2019, Júnior Moraes se naturalizou ucraniano e, inclusive, já chegou a defender a seleção do país, onde tem 11 jogos e 1 gol. Já em toda sua carreira, antes de chegar ao Corinthians,
Moraes disputou 345 partidas e marcou 173 gols. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2023. Na sequência temos ele. Angel Rodrigo Romero Villamaior, mais conhecido como Angel Romero, é um atacante do Corinthians. Nasceu em 4 de julho de 1992 na cidade de Fernando de la Mora, no Paraguai. Sua primeira passagem pelo Corinthians aconteceu na temporada de 2014. Romero estreou no Corinthians em 6 de julho de 2014. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians venceu o Uberaba por 4-1 em partida amistosa. Na ocasião, o jogador de 22 anos começou a partida no banco de reservas no Uberabão, a segunda em 2023. O paraguaio tem um irmão gêmeo, Oscar Romero, que também joga futebol. Os dois foram formados na base do Cerro Porteño e tinham como sonho de criança vestir a camisa do Corinthians. A estreia de Angel Romero no Timão foi na primeira vitória do time na Arena Corinthians. Na ocasião, o Timão venceu o Internacional por 2-1 e o atacante paraguaio substituiu Paulo Guerreiro no final do segundo tempo. O primeiro gol de Angel com a camisa do Timão foi na vitória do Corinthians por 3-0 contra o Bahia na Copa do Brasil. Pela equipe do Parque São Jorge, conquistou 4 títulos, 2 do Paulista em 2017 e 2018 e 2 do Brasileiro, em 2015 e 2017. Logo no início de 2019, Romero foi afastado do elenco e não atuou mais pelo Corinthians. Em julho, seu vínculo chegou ao fim e ele se despediu do clube. No período fez 222 partidas, sendo o estrangeiro com mais jogos pelo clube, e marcou 38 gols. No período longe do Timão, atuou pelo São Lourenço da Argentina e pelo Cruz Azul do México. Em dezembro de 2022, o Corinthians anunciou seu retorno. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2024. Em seguida temos ele. Roger Krug Guedes, mais conhecido como Roger Guedes, é um atacante do Corinthians, nasceu no dia 2 de outubro de 1996 na cidade de Ibirubá, no Rio Grande do Sul. Ele assinou com o Corinthians em 2021. Guedes iniciou nas categorias de base do Grêmio, mas acabou se destacando no Criciúma, para onde se transferiu em 2011. Aos 16 anos, foi promovido ao profissional da equipe catarinense. Após o bom começo, foi contratado em 2016 pelo Palmeiras. No ano seguinte, foi emprestado por uma temporada ao Atlético Mineiro. Em 2018, Guedes foi negociado com o Shandong Taishan, da China. O atleta ficou no clube até agosto de 2021, quando acertou sua rescisão e fechou com o Corinthians. Roger Guedes estreou no Corinthians em 7 de setembro de 2021. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians empatou com o Juventude em 1-1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2021. Na ocasião, o jogador de 24 anos começou a partida entre os titulares e marcou o gol corintiano na Neoquímica Arena. O seu contrato com o clube é válido até 31 de agosto de 2025. Continuando vem ele. Juan de Oliveira Ferreira, mais conhecido como Juan de Oliveira, é um atacante do Corinthians, nasceu em 23 de março de 2000, foi contratado pelo Corinthians no início de 2019. Ele atuava como titular na equipe profissional do Metropolitano de Santa Catarina e disputou a Série A do Campeonato Catarinense na temporada. Ele foi um dos 30 nomes inscritos para defender o Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. Em julho de 2020, com o retorno dos treinamentos após a parada por conta do coronavírus, o jogador foi promovido ao elenco profissional de Thiago Nunes. Juan Oliveira estreou no profissional do Corinthians em 12 de agosto de 2020. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 3-2, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Na ocasião, o jogador de 20 anos começou a partida no banco de reservas no Mineirão. O seu contrato com o clube é válido até 30 de junho de 2023. Em sequência aparece ele. Wesley Gassova Ribeiro Teixeira, mais conhecido como Wesley, é um atacante do Corinthians. Nasceu em São Paulo no dia 5 de março de 2005. Ele iniciou nas categorias de base da equipe do Parque São Jorge.
Wesley estreou no profissional do Corinthians em 20 de abril de 2022. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians empatou com a Portuguesa do Rio de Janeiro em 1-1, em partida válida pela Copa do Brasil de 2022. Na ocasião, o jogador de 17 anos começou a partida no banco de reservas no Estádio do Café. O jogador foi um dos 30 selecionados pelo técnico Danilo para representar o Timão na edição de 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a disputa, foi promovido definitivamente para o elenco profissional comandado por Fernando Lázaro. O seu contrato com o clube é válido até 31 de março de 2025. E para finalizar os atacantes temos ele, Yuri Alberto Monteiro da Silva, mais conhecido como Yuri Alberto. É um atacante que joga no Corinthians. Ele nasceu na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, no dia 18 de março de 2001. O atacante chegou ao Timão em junho de 2022. Yuri Alberto estreou no Corinthians em 20 de julho de 2022. Em seu primeiro jogo pelo Timão, o Corinthians venceu o Coritiba por 3-1, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Na ocasião, o jogador de 21 anos começou a partida entre os titulares na Neoquímica Arena. O atleta foi revelado pelo Santos. O jogador fez sua primeira partida pelo time profissional em 2017, na derrota por 3-1 contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do atacante pela equipe profissional pela equipe paulista foi em 2018, na derrota por 2-1 contra o Novo Horizontino. Na ocasião, ele tinha apenas 16 anos. O atleta permaneceu no Santos até a metade de 2020. No mesmo ano, o jogador se transferiu para o Internacional, onde teve sua melhor fase na carreira. No total, Yuri Alberto fez 31 gols em 85 partidas. O atacante se transferiu ao Zenit em janeiro de 2022. No clube russo, foram 6 gols em 14 oportunidades. Ele fez parte do elenco que conquistou o título do Campeonato Russo, na temporada de 2021 e 2022. O seu contrato com o clube é válido até 31 de dezembro de 2027. E para reger esses jogadores talentosos temos ele, Fernando Lázaro Rodrigues Alves, mais conhecido como Fernando Lázaro, é o técnico do Corinthians. Nasceu na cidade de São Paulo no dia 3 de junho de 1983. Aos 41 anos, Fernando Lázaro tem uma longa relação com o Corinthians. Ele é filho do ex-lateral Zé Maria, ídolo do Timão, e começou a trabalhar no clube em 1999, no departamento de informática. A primeira passagem durou até 2016, quando ele foi convidado para trabalhar com Tite na seleção brasileira como analista de desempenho. Na seleção, Fernando Lázaro participou da campanha na Copa do Mundo da Rússia e do título da Copa América de 2019. Em janeiro de 2021, ele retornou ao Corinthians para ser o responsável pelo Cifut, Centro de Inteligência do Futebol. Ele chegou a trabalhar como auxiliar na era Silvinho, mas com Vitor Pereira, havia voltado à função de analisar adversários. Ele foi convidado para ser o observador de seleções adversárias do Brasil na Copa do Mundo do Catar, mas cancelou a viagem após a proposta para assumir o clube paulista. Fernando Lázaro já comandou o Corinthians, de forma interina, após as saídas de Wagner Mancini e Silvinho. Após a saída de Wagner Mancini do time, Fernando Lázaro comandou o Corinthians como treinador interino na partida contra o Huancayo pela Sul-Americana. E aí, torcedor corintiano, na sua opinião, você gostou ou não de conhecer todo o elenco do Corinthians masculino? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Corinthians. Já já eu trago novas notícias do Timão.